Olá, pessoas! Vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, procura um lugar silencioso, um lugar calmo, para vocês conseguirem se concentrar melhor, tá bom? Peguem um material didático de vocês, né? Um caderno, uma caneta, para vocês fazerem as anotações. Anotar também algumas dúvidas que forem surgindo, tá bom? Isso é muito importante, tá? E se quiser acompanhar a aula pelo livro, né? Para ficar melhor para vocês, tá bom? Enfim, gente, a aula de hoje de redação ou produção textual é uma aula mais voltada para a prática. Como assim? É uma aula que, na verdade, vai ajudar vocês na prática a fazer a redação de vocês, tá bom? Então, até aqui a gente já estudou alguns gêneros textuais, né? A gente estudou algumas coisas, assim, né, mais ligadas à interpretação de texto, tá bom? A conhecer as características de cada texto. E aqui eu reservei essa aula para vocês melhorarem alguns pontos da redação, tá bom? Que pontos são esses? Algumas considerações, né, sobre a nova ortografia, ou seja, a questão de acentuação, tá bom? Algumas coisas, né, a gente vai trabalhar melhor também depois, tá? E também em relação à coerência e coesão textual. Como assim? São elementos, gente, que todo texto tem que ter, tá? Então vamos entender melhor o que é coerência, o que é coesão textual, como assim, como é que eu faço isso, né, para melhorar a redação. Então vamos lá, coesão, o que é coesão? Coesão, gente, tem a ver com o aspecto formal do texto, ou seja, de totalidade e unicidade. Não entendi nada. Então vamos lá. O que é uma coisa coesa? Uma coisa coesa é uma coisa unida. Por exemplo, minha mão está coesa agora, quer dizer que está bem unida, né, no caso. Se eu dizer, não está tão unida assim, ou tá meio frágil, então aqui não é uma coisa coesa. Ó, tá frágil, tá solta. Agora você fala, agora sim, agora está coeso. Quando eu pego um tecido, o tecido, ele é formado o quê? Por várias linhazinhas, né? E essas linhas todas juntas estão formando o tecido. E a gente puxa assim, e ele não claro, se o tecido for bom, né? Ele não se desmancha. Então, ele é coeso, não é? O texto, gente, é como se fosse um tecido. Você vai usar palavrinhas, vai formar frases, formar parágrafos e vai funcionar como se fosse um tecido, que tem as linhas, né? As linhas vai formar o tecido, as suas palavras vai formar o tecido textual, tá bom? Você vai formar o texto com suas palavras. E é importante que essas palavras, elas quando você terminar seu texto, ela dê uma ideia assim, de unicidade, né? De coisa única, como se fosse um bloquinho, tá? Essas palavras são tijolinhos que você está usando para construir o seu muro, que é o texto, tá bom? Então é importante que cada coisa ali se encaixe bonitinha, tá? Para ser um texto coeso, ok? E coerência? Coerência é a parte conceitual do texto, ou seja, é um conjunto de informações que fazem sentido, né? Que precisam fazer sentido. Então, quando a gente fala em coerência, a gente quer falar no sentido do texto. Será que esse texto tem sentido? Então, quando eu digo que você, por exemplo, seu texto está incoerente, quer dizer que uma coisa não está fazendo sentido com a outra, né? Não está batendo. Então, por isso que é um texto incoerente. E, gente, isso é muito importante porque isso prejudica muito o texto, tá bom? Inclusive, vocês perdem muito ponto por isso, tá? Assim, de maneira geral, né? Se você ter um erro de incoerência, você pode perder muito ponto, tá bom? Claro, a gente vai estudar aqui só uma ideia geral, né? A gente ainda vai trabalhar melhor nas outras aulas, né? Aulas futuras. A gente vai conhecer melhor como é que a gente faz para deixar um texto mais coeso e mais coerente, tá bom? Aqui é só uma ideia geral, né? Coerência, né? Em relação à coerência, a materialidade linguística do texto, ou seja, conteúdo que está lá no texto, e fatores extralinguísticos, ou seja, fatores fora do texto. Como assim? A coerência, gente, ela vai depender tanto do que está ali no texto, se uma coisa está fazendo sentido com a outra que você colocou, mas também se uma coisa está fazendo sentido em relação ao contexto, a uma coisa assim que todo mundo sabe, por exemplo, né? Então, vai depender da situação comunicativa, né, que a gente fala. E vai ter propósitos comunicativos, né? Do emissor e do receptor, no caso, tá bom? Então, no caso, pode ser o falante, o ouvinte, né? Se for uma conversa, mas também pode ser o escritor e leitor, né? Se for um texto escrito, tá bom, gente? E como assim, né? O contexto cultural em que vai estar inserido esses usuários, né? O emissor, o receptor, enfim, eles vão ser importantes. Então, por exemplo, se eu estou contando uma história que está acontecendo, sei lá, no Ceará, aí eu falei que, sei lá, a personagem saiu de casa e viu que o chão estava coberto de neve, por exemplo, e assim ela se atrasou para chegar na escola, por exemplo.
Como assim, coberto de neve, né? Eu tô falando uma história que é no Ceará e eu falei que tá nevando. A gente sabe que não neva. Então é incoerente. Coerente porque com a realidade, tá bom? Mas, claro, a não ser que seja um sentido do seu texto. Por exemplo, você está contando uma história que de repente nevou no Ceará. Então, por exemplo, é um elemento da sua história importante para o enredo. Beleza. Agora, se você só colocou assim, né, você não aprofundou muito, não é uma coisa tão importante no texto, seria uma incoerência. Por quê? Porque não acontece de verdade, tá bom? Então, é incoerência com fatores extralinguísticos, ou seja, fora do seu texto, tá? E também a gente vai depender dos conhecimentos, né? Enciclopédia, ou seja, o conhecimento de mundo, né? Que a gente fala que você tem, né? Você sabe que o Ceará não neva, então você não vai colocar que o Ceará neva, né, gente? E a coerência, gente, então, ela é um princípio de interpretabilidade, ou seja, depende da interpretação da pessoa, tá bom? Então você tem que ser coerente para a pessoa poder interpretar melhor, tá? Seu texto. E aqui eu coloquei, gente, alguns critérios que pode pesar, assim, na redação mesmo, né? Quando a gente vai corrigir, tá bom? Então, eu só falei assim, eu dei uma ideia, né, do que é coerência, do que é coesão. A gente vai estudar melhor com calma, né? Como é que eu deixo o texto mais coeso, mais coerente, para vocês aumentarem, né, a pontuação de vocês, tá bom? E aperfeiçoarem o processo textual, né? A produção textual de vocês, enfim. E aqui eu coloquei alguns critériozinhos, né, que vão contar, tá? Então, continuidade. Como assim continuidade? Continuidade, gente, ela é realizada através de elementos de coesão, tá? Representados, por exemplo, por pronomes, artigo definido, sinônimo, antônimo e outras significações de palavras. Então, eu vou usar as palavras para dar essa ideia de coesão, de coisa unida, tá bom? Não se preocupe que a gente vai estudar ainda exatamente como é que vocês vão fazer isso, como é que vocês vão usar essas palavrinhas. Progressão temática concerne ao desenvolvimento do texto, né? Que poderá ser realizado através de novos temas ou subtemas referentes ao tema principal, ou seja, progressão temática, quando eu vejo que o tema ele tem uma sequência, tem um tema ali que foi desenvolvido, né? Uma coisa acontece depois da outra, tem um tema, tem um subtema e vai sendo uma coisa bem organizada, tá bom? Isso também é importante. Não contradição refere-se à lógica interna do texto, que é aquilo que eu tinha falado, né? Ou seja, as suas próprias declarações não podem ser contraditórias, né? Tanto entre o texto como com o mundo. Ou seja, você falou, por exemplo, sei lá, não sei, para o personagem ele ter um filho, por exemplo. Tá, o personagem tem um filho. Aí você segue no meio da história, você fala que ele, sei lá, tem 5 filhos, por exemplo. Aí isso fica incoerente. Por quê? Porque você só disse que ele só tinha um filho. Como é que de repente você inventou mais filho para ele? Então, a não ser que faça sentido, né? Que você vá trabalhando melhor. Por exemplo, o personagem descobriu que tem mais 4 filhos, né? Agora, se você só jogar essa informação, vai ser incoerente com o que você falou, tá bom? A articulação diz respeito ao modo como os fatos e os conceitos presentes no texto se relacionam, organizam. Então, aqui, gente, em questão da organização mesmo, né? Como é que vocês vão organizar melhor o que vocês estão falando, tá bom? Por isso, gente, que é muito importante que antes de vocês escreverem a redação, vocês planejem essa redação, ou seja, como é que eu vou escrever essa história? Vai ter isso, vai ter isso, vai ter aquilo. Escreve no papelzinho rabiscado, tá? Vai ter isso, vai ter isso, vai ter aquilo. Antes mesmo de você escrever o rascunho. Se eu tenho um rascunho e tem a folha oficial, não escrevam na folha oficial logo. No caso que vocês estão fazendo agora online, né? Não digitem logo tudo, ou então vai digitando. Depois que digitou, gente, você lê e você presta atenção. Eu acho que isso aqui é melhor mudar, não ficou tão legal não. Isso aqui não dá pra entender. Isso aqui eu fiz uma contradição, né? Eu disse uma coisa, depois eu disse outra, melhor mudar. Por quê? Porque assim vocês vão corrigir os próprios erros, tá bom? Isso é muito importante. Todo texto, gente, ele precisa ser planejado. Você tem que saber o que é que você vai colocar antes de ir escrevendo, tá bom? Porque você vai escrevendo aí e não dá certo, né? Enfim, e algumas considerações aqui sobre a nova ortografia, né? Sobre alguns pontos que mudaram, né? Em relação à pontuação, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem a eliminação do trema. Não sei nem se vocês pegaram a época do trema, né? Algum tempo atrás, a gente utilizava esse sinalzinho, né? Que seria esses 2 pontinhos em cima do U. E ele era usado para marcar a pronúncia do U, né? Na verdade, a pronúncia ato, né? Ou seja, que ele não tinha som, né? Claro, a gente usava quando a gente falava, por exemplo, gué, gui, qué, que, por exemplo, aguentar,
tranquilo. Eram palavras que elas tinham antes esse tremazinho, né? A gente tinha esses 2 pontinhos em cima. E agora a gente não tem mais, tá bom? Não tem mais. Nas palavras paroxítonos, a gente não vai usar acento quando a gente tiver o I e o U, tá bom? Tônicos, ou seja, quando ele tiver som, tá? Claro, nos hiatos, né? Quando eles vierem antecedidos de ditongo. Tem de nada. Então vamos, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho a palavra, sei lá, baiuca. Aí eu dividi aqui a sílaba, tá? Bai-u-ca. Então aqui eu tenho esse bai, esse aí, ele é um ditongo, né? Vocês lembram que é ditongo, né, gente? Ditongo é quando eu tenho ali duas vogais que vão estar juntas, né? Um vai ter um som mais fraco, uma vai ter um som mais fraco, a outra mais forte, né? Que eu vou chamar de semivogal e vogal. Então ali é um ditongo. Bai, esse ai é ditongo. Aí eu tenho bai, u, separado, k. Esse u, por que ele tá separado? Porque é um hiato, né? É uma vogal, tem um som forte. Então, aqui, antigamente, quando a gente tinha essa estrutura, né, um ditongo, depois um hiato, a gente acentuava esse hiato, né, quando era terminado em U ou em I, no caso, né, esse hiato ou é U ou é I. Agora, a gente não faz mais isso, tá bom? A gente não acentua mais. Então, por exemplo, fica baiuca aqui, sem acento. Feiura, né, feiura era acentuada. Ó, fei, né, ditongo, U, né, que tá indicando o hiato, acentuado antigamente, tá? E agora a gente não acentua mais, tá bom? Então, feiura não tem acento, tá bom? Caso vocês tenham dúvida, né? E não se usa acento circunflexo, gente, para a primeira vogal do grupo quando tem 2 E. Como assim? Então, por exemplo, quando eu falo, creem, leem, né? Vem. Antigamente, a gente acentuava, né? A gente botava o circunflexo, né? Que é esse chapeuzinho, né? A gente acentuava um desses S, né? O primeiro. Agora a gente não faz mais isso também, então a gente não acentua. Então esse creem fica creem sem acento, leem, leem sem acento, tá bom? Só algumas considerações, tá? E aqui vamos para o exercíciozinho. O emprego do elemento sublinhado compromete a coerência da frase. Então vamos achar, né? Cada época tem os adolescentes que merece, pois estes são influenciados pelos valores socialmente dominantes. Beleza, aqui não tem nada atrapalhando, né? Eu tenho uma frase, né? E aqui eu tenho outra que ela me explicou o motivo, né? Porque isso acontece. Ok. Os jovens perderam a capacidade de sonhar alto. Por conseguinte, alguns ainda resistem ao pragmatismo moderno. Então vamos entender. Ele falou que os jovens perderam a capacidade de sonhar alto. Aí ele falou que alguns ainda resistem a isso. Se eles perderam, então quer dizer que eles resistem? Então ele falou que eles perderam, mas eles ainda resistem, né? Então aqui ficaria melhor ele colocar mais, ou então porém, ou então contudo, né? Por quê? Porque ele tá falando que apesar de acontecer alguma coisa, ele tá dando uma ideia de oposição, não é? Então esse por conseguinte ficou estranho, ele ficou incoerente, ele não tá mostrando o sentido que deveria ter, tá bom? Realmente marcaria esse. Enfim, é só para mostrar como é que uma palavrinha, gente, às vezes é só uma palavra, duas, que elas vão atrapalhar o texto, tá bom? Só para mostrar isso, tá? Enfim, gente, espero que vocês tenham entendido a aula, que vocês tenham, enfim, tirado as dúvidas, né? Se não tirou dúvida, gente, anota a dúvida no caderno, que depois, quando a gente tiver a nossa aula online, aí você pergunta, tá bom? Pra você não ficar com dúvida. Se você não entendeu bem, você pode assistir a aula de novo, tá? Acessem o site da escola, né, que tá aqui, e a agenda digital de vocês, tá bom? Pra vocês fazerem os exercícios, ok? E por hoje é isso, e até a próxima aula.